Podem sentar, meus amados irmãos. Reverendíssimo pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da nossa Umadene, segundo vice-presidente da Convenção Geral, também pastor presidente da Convenção na Paraíba, pastor Roberto José, muito digno presidente desta igreja e desta convenção, demais pastores, presidentes aqui, representantes e demais pastores, obreiros, as esposas que estão aqui, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradeço a Deus por esta oportunidade que Deus nos dá de estar aqui nesta tarde para participar dessa escola bíblica e à noite também participar do aniversário do pastor Roberto José. Ainda de Recife para cá, quando o pastor Marcelo nos conduzia, eu lembrei que estive aqui no primeiro aniversário, o primeiro aniversário que vim aqui, o pastor Roberto estava completando naquela época 42 anos e ainda não tinha cabelo branco. Então, hoje, ele já deve estar aí com seus 50 e mais alguma coisa e também já tem cabelos brancos. Mas estou trazendo também a paz do Senhor da Igreja Assembleia de Deus na Bahia e esperando os pastores, evangelistas, demais obreiros, as esposas, para estarem conosco ali na Bahia, na Assembleia e Escola Bíblica da Umadene. Tem vários irmãos que acredito que não conhecem a Bahia, e eu costumo dizer o seguinte, que para falar que é brasileiro, precisa conhecer a Bahia e especialmente também Porto Seguro, porque foi ali que o Brasil começou. Então, é necessário ir passar uma semana lá em Salvador, e depois da semana em Salvador, ir em Porto Seguro, passar uns 2 ou 3 dias em Porto Seguro, para poder voltar aqui para Pernambuco, para Paraíba, para Alagoas e para outros estados aqui do Nordeste. Então, nós aguardamos os irmãos ali e espero um grande número de pessoas e espero não decepcionar o nosso presidente, o pastor José Carlos de Lima. Ele é o presidente da Umadene, nós estamos ali como servo para servir e precisamos servir bem e atender às necessidades, às expectativas do pastor José Carlos de Lima, que é o presidente da nossa Umadene. Mas, meus amados irmãos, a nossa escola bíblica aqui em Abreu e Lima escolheu um tema que é um tema muito importante para todos nós, e especialmente nesses dias que antecedem a volta gloriosa de Jesus Cristo, que é da instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina o justo, e ele crescerá em entendimento. Meus amados irmãos, quanto mais se aproxima a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a própria Bíblia, ela nos mostra que nos últimos dias se multiplicaria a iniquidade. A iniquidade, ela se multiplicaria. E o que faz as pessoas se afastarem de Deus é justamente a iniquidade, é o pecado. E quando nós vamos para um tema como este, a Bíblia Sagrada também nos mostra o seguinte,
que o caminho do entendido é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Ou seja, nós precisamos aprendermos todo dia a palavra de Deus, porque também está escrito que ela se renova a cada manhã. Então, nós precisamos aprender todos os dias a palavra de Deus, como andar com Deus, como estar na presença de Deus, porque o inimigo também está escrito que ele vive ao nosso derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. E aí, é interessante ainda observar o que está escrito na Bíblia, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus. Ele está pronto para nos ensinar a continuarmos caminhando, lhe adorando, lhe servindo e sendo fiel a Ele até a morte. E aí, meus amados irmãos, as armadilhas malignas, elas a cada dia que passa, o inimigo vai apresentando algo que também a gente pode observar o que está escrito na própria Bíblia, que existem caminhos que parecem direito, mas que no final é caminho de morte. De repente a gente vai ouvindo alguma coisa que alguém também até distorce o que está escrito na Bíblia, e são palavras tão bonitas, fatos que vão trazendo, que parece até que nós estamos na igreja Assembleia de Deus, que é um lugar de adoração e com certeza não é lugar de adoração. Me faz lembrar de quando ainda era adolescente e que foi gravado uma música aqui no Brasil, e aquela música que foi gravada, o cantor, ele utilizou o nome de Jesus Cristo, e naquela música ele dizia, a frase daquela música era a seguinte: Jesus Cristo, eu estou aqui. Eu era adolescente quando foi gravada essa música, e de repente uma adolescente chegou na igreja à noite e pediu ao dirigente do culto que queria cantar um hino. Olha, naquela época, alguém de fora falar assim de Jesus Cristo, ela chegou, teve a oportunidade e cantou a música. Mas é claro que ela não tinha conhecimento de que aquela música ela ouviu em um rádio e imaginou que era um crente cantando. Naquela época nós tínhamos no Brasil, acredito que principalmente no Nordeste, especialmente na Bahia, existia uma rádio transmundial que ela apresentava programação evangélica o tempo todo, ou quase 24 horas, e aí de repente uma moça vê uma música dessa que não foi na transmundial, mas falando de Jesus Cristo, e para o entendimento de muitas pessoas, estava falando bem, como quem estava dizendo: Jesus, eu estou aqui precisando do Senhor, venha me socorrer, e cantou. Mas não tinha nada a ver com Deus. Então o inimigo, ele trabalha para iludir as pessoas. E nós que servimos a Deus precisamos ter esse cuidado, porque se nós não tivermos esse cuidado, corremos o risco de fracassar. E está também registrado na Bíblia que são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Nós estamos aqui
Estamos aguardando a volta gloriosa de Jesus Cristo. Precisamos de sabedoria do céu para nos conduzirmos na presença do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas e a gente, então, no dia do arrebatamento da igreja, possa ser arrebatado para ir morar no céu com Jesus. E aí, meus amados irmãos, olhando para a vida de um grande homem de Deus, por nome Josué. Josué, já próximo da sua morte, ele chama os seus obreiros, aqueles que lhe acompanhavam, aqueles que estavam falando sempre sobre a bondade, a misericórdia de Deus, e ele traz à lembrança deles alguns fatos que tinha acontecido até aquele momento. Ele traz à memória deles alguns fatos importantes na caminhada do povo de Deus que tinha acontecido até aqueles dias. E aí, quando medito nesse trecho bíblico, eu começo a pensar na igreja de ontem e na igreja de hoje. Mas, pastor, existe diferença? Olha, a igreja salva de ontem é a mesma igreja salva de hoje. Eu não sei, como você também não sabe, nós não sabemos se Jesus tivesse voltado há 50 ou 100 anos atrás, quantas pessoas teriam sido arrebatadas, como também nós não sabemos quantas pessoas serão arrebatadas se Jesus Cristo voltar hoje para tirar a sua igreja da terra. Mas o que a gente precisa é ter de Deus a sabedoria, ou pedir a Deus a sabedoria, para também não acontecer nas nossas vidas o que aconteceu na vida de muitos que estiveram no passado e que o próprio Josué, ele apresenta. E aí, meus amados irmãos, olhando inclusive para os dias do passado, da época de Josué, a gente pode inclusive fazer uma comparação destes últimos dias, desses anos, para então nos despertarmos e chegarmos mais perto de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está voltando e nós não podemos perder a nossa salvação. O que é mais importante na vida do crente é a morada no céu. Às vezes nós que pastoreamos, que somos presidente de convenção, a gente vê em determinado momento muitas pessoas lutando de forma às vezes até desesperada para chegar ainda a determinado lugar ou ocupar determinada posição, e não é pecado alguém desejar. A Bíblia Sagrada, inclusive, mostra que quem deseja o episcopado, excelente obra, deseja, não é pecado desejar, mas nós também entendemos na Bíblia Sagrada que para tudo tem um tempo determinado, aleluia. Então nós precisamos entender e esperar o tempo de Deus, porque tudo no tempo de Deus é bom para todos, aleluia. Então nós precisamos entender essas coisas, porque de repente a gente pode estar preocupado com muita coisa aqui na terra, com muita coisa nesta vida, e não está andando na presença de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. E Josué, então, ele chama os seus auxiliares e começa a falar para eles que no passado Deus tinha observado o pai de Abraão, que morava
em um lugar em que não conheciam a Deus, não adoravam a Deus, e de repente então Deus chama Abraão e tira Abraão do meio da sua parentela, tira da habitação onde ele estava com os seus pais e leva para uma terra que Deus lhe promete. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 1. E aí então ele vai apresentando aos seus seguidores, aqueles que estavam ali, os juízes, os oficiais, e apresenta a Deus mostrando a eles o que tinha acontecido desde a época de Abraão. E ele diz, olha, eu chamei, ou Deus chamou Abraão e multiplicou tudo de Abraão, inclusive lhe dando Isaque, lhe dando Jacó. E fala sobre a morada de Isaque e a morada de Jacó. Jacó indo para o Egito. E como Deus, ele, de forma poderosa, de forma maravilhosa, ele tira o seu povo do Egito, conduzindo assim para a terra prometida. E quando o povo sai para o Egito, para a terra prometida, e como Deus conduziu aquele povo naquela caminhada. Como Deus ele foi misericordioso, como Deus agiu de bondade e protegeu todos eles, dando alimentação, fazendo passar pelo mar por terra seca, fazendo que as águas do mar cobrissem os inimigos. Como acontecia, ou tudo que aconteceu naquela caminhada, os egípcios como foram destruídos. E eles habitaram na terra que Deus então tinha lhe dado. Mas ainda encontra alguns obstáculos, como foi o caso de Balaque e o trabalho que foi realizado para que o povo de Deus fosse amaldiçoado. Mas quem anda com Deus ou quem tem a bênção de Deus não é amaldiçoado, tem a bênção de Deus na sua vida. Aleluia! E eles passaram então o Jordão, como já falamos, e um dos fatos que me chama a atenção, inclusive em um momento de luta, em um momento de dificuldade, a Bíblia mostra no versículo 12 do capítulo 24, que o próprio Deus, ele providenciou vespões para botar os inimigos para correr. Este é o mesmo Deus que nós servimos nos dias que estamos vivendo. E encerra com o versículo 13, que ele diz, olha, eu vos dei a terra em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Meus amados irmãos, olhando para eles e olhando para nós,
Existe muita diferença? Não existe. Não existe. Por que não existe? Naquela época, o povo de Deus, eles passaram por perseguição. E está escrito na Bíblia: neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Olha, eu sei que 2 mais 2 são 4. Eu sei que neste mundo eu vou passar por aflições. Mas a palavra de Deus é: tenha bom ânimo. E ele diz: eu venci. E ainda está escrito: vocês são mais do que vencedores. Na nossa caminhada, aquele que tem sabedoria e que está buscando a Deus, ele enfrenta obstáculos. Mas Deus está no comando de todas as coisas. E quem sabe, quem adquiriu esse conhecimento diante de Deus, quem tem essa sabedoria, não se precipita, não se desespera. Ele anda de cabeça erguida, porque o mesmo que Deus fez no passado, Ele faz no presente. No passado, Ele deu comida ao povo no deserto. Eu sei disso, eu tenho convicção. No passado, Ele tirou água da rocha. No passado, como já disse, Ele matou os inimigos de Israel, cobrindo com as águas. Mas o povo de Israel passou em terra seca. Vamos imaginar a igreja de Abreu e Lima quando ela começou. Quem sabe até nesses dias, porque as lutas elas não param, elas não cessam. A gente precisa ter conhecimento disso. E eu costumo falar o seguinte, que quem não luta não pode dizer que tem vitória. Se alguém está em casa, em uma rede, dormindo, passou o dia, terminou o dia, ele não pode dizer: olha, eu tive algumas vitórias hoje. Ele pode dizer: eu tenho vitória, eu tive vitória, porque amanheci o dia vivo e estou terminando o dia vivo. Mas ele não lutou para ganhar alguma coisa durante aquele dia. Mas se ele lutou, ele ganhou, ele vai poder dizer: eu venci o dia, eu ganhei o dia, eu tenho vitória, Deus me abençoou. Então quem está lutando está tendo vitória, porque Deus é o Deus de vitória. Aleluia. E aí, meus amados irmãos, por certo, durante toda essa história da igreja em Abreu e Lima, como da igreja em Salvador, em qualquer uma outra localidade, são histórias de lutas, mas são histórias de vitórias. E essas vitórias, elas são bem maiores, e elas acontecem no dia a dia, porque a igreja permanece de pé. A igreja permanece glorificando o nome de Jesus Cristo. Em vez em quando a gente vê nas redes sociais: a igreja em tal lugar batizou tantos novos crentes, a igreja em tal lugar batizou tantos novos crentes, tal culto assim, se converteu tal número de pessoas, e a igreja ela continua avançando, porque Jesus Cristo, Ele morreu na cruz, perdoou os nossos pecados, nos chamou, nos deu a direção de continuar caminhando aqui, fazendo o trabalho dele, e a cada dia a gente pede sabedoria, e Ele vai nos dando sabedoria, e nós vamos vencendo. E aí? Às vezes, nós encontramos nesta questão da história do passado, nessa questão da história do presente, e falando sobre sabedoria, eu não sei se os irmãos já observaram que existe hoje
uma grande divulgação de algumas lutas da igreja, de algumas dificuldades que a igreja enfrenta. Imagina aqui o seguinte: eu costumo falar, por exemplo, e os irmãos vão ouvir aonde ouvirem eu falando, dificilmente eu falo no nome ou nos nomes que é dado ao inimigo. Mas por que não, pastor? Porque quando você fala de alguém, você está propagando o nome desse alguém, e o nome desse alguém está sendo conhecido. Então não vale a pena você estar divulgando o nome dele. Nós fomos chamados para divulgar o nome de Jesus. Aí sim, Jesus é bom, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus resolve problemas, Jesus multiplica pão, Jesus ressuscita mortos. É desse nome que eu preciso estar falando e das bondades dele. Mas às vezes tem alguém que passa ou prega durante alguns minutos, ele às vezes empata o nome de Jesus falando com o nome do inimigo de Jesus, e que é o nosso inimigo. Então não há necessidade da gente estar falando dele. A gente foi chamado, ou nós fomos chamados, para falar o nome de Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que liberta. Aleluia! E imagina os irmãos, a gente observa o próprio Paulo chegando em uma cidade que ali o pessoal servia a muitos deuses, e de repente Deus lhe orienta para ele falar sobre o Deus que eles ali não conheciam. E o Deus que eles não conheciam é Jesus. Tem muita gente que não conhece o nome de Jesus. E o pior, meus amados irmãos, que às vezes até tem pessoas que estão na igreja, mas não conhecem o nome, ou escutam falar no nome de Jesus, mas não tiveram ainda uma experiência com Jesus. É preciso ter experiência com Jesus para conhecer Jesus, aleluia, e andar com Ele e ter conhecimento dEle. E aí então, Josué, ele chama a atenção: olha, vocês, em toda essa caminhada, teve alguns, é claro, que não andaram ou deixaram de andar com Deus, como é também na nossa época, tem alguns que deixam de andar com Deus. Mas nós que lideramos, seja presidente de convenção, seja pastor de campo, seja superintendente de uma congregação, é claro que cada um de nós temos alguém que está sobre a gente. No caso aqui, o pastor Roberto José, ele está sobre você que está dirigindo uma congregação superintendente, que lá tem 20, tem 30, tem 40 crentes, precisa estar obedecendo a ele, mas lá, em nome dele, você está liderando um grupo de pessoas. E Deus, ele levantou você através do pastor Roberto José para realizar esse trabalho, e precisa trabalhar com temor, com tremor, obedecendo a Deus, obedecendo à liderança. Mas infelizmente tem alguns que se afastam da presença do Senhor. Mas irmãos, como é que alguém, depois de conhecer a Deus, depois de andar tanto tempo com Deus, ele, por qualquer circunstância da vida, ou quem sabe até em virtude desses fatos que acontecem, que tem muita gente que perdeu o compromisso com Deus e quer levar todos os demais para a perdição. E a gente precisa ter cuidado com esses fatos, porque
o sábio, aquele que pede sabedoria a Deus, ele trabalha para não se perder e também lutando para que outros não se percam. Inclusive, Paulo disse a Timóteo: tenha cuidado de você mesmo, tenha cuidado da doutrina, para que você alcance a salvação e também aqueles que estão te ouvindo alcancem a salvação. Então, quando nós buscamos a Deus e buscamos a sabedoria do céu, nós vamos permanecer firmados na rocha que é Jesus Cristo e vamos trabalhar para que outros permaneçam firmes, esperando a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós nesses dias, olhando para o passado, o enfrentamento que os pastores, os obreiros tiveram no passado, ele é bem diferente dos que acontecem hoje. Dos que acontecem hoje. Ah, pastor, tem muita gente hoje que até desiste. Se está desistindo, é porque não está servindo a Deus como Ele quer. É porque está faltando experiência com Deus. E quem não tem sabedoria, como já disse, peça a Deus, busque de Deus, e Deus vai dar a sabedoria para que você continue avançando, para que você continue vencendo. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus. E aí, então Josué diz, olha, Deus dizendo ou falando com o povo, eu vos dei a terra que não trabalhaste. A terra que nós estamos vivendo hoje, ou que nós estamos liderando hoje, foi muitos outros irmãos e obreiros e mulheres que com oração e com muito sacrifício fizeram o que nós estamos desfrutando hoje. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus para que, se Jesus Cristo demorar a voltar, os que estão chegando hoje, os jovens aí, quem sabe, de 30, de 40, olha, de 30, de 20, de 25 anos, se Jesus demorar a voltar, eles possam desfrutar daquilo que foi feito no passado e do que está sendo feito no presente. E o mais importante não é só desfrutar do que foi feito no passado e do que está sendo feito no presente, mas poder se alegrar na presença de Deus e dizer, eu vou me encontrar com aqueles do passado que fizeram para que eu estivesse hoje aqui desfrutando das bênçãos que Deus preparou para que hoje eu estivesse aqui desfrutando, aleluia. Então, eu vos dei a terra em que não trabalhaste e cidades em que não edificaste. Como é difícil às vezes você ver ou escutar um obreiro que ele está desfrutando daquilo que foi feito. E ele passa o tempo todo reclamando. Aqui está ruim, aqui está difícil, aqui é só sofrimento. Parece até que não tem coisa boa ali, mas tem coisa boa e muito boa ali.
Ali tem aqueles irmãos que servem a Deus com muita fidelidade, com muita dedicação, com muito amor, e que estão ali orando por todos nós e dizendo: eu vou morar no céu com Jesus Cristo. Ainda tem aquelas irmãs, como o cantor aqui falou e cantou, o nosso presidente, pastor José Carlos de Lima, tem aquelas irmãs que são dedicadas, que oram, que jejuam, que está sempre à disposição para fazer o trabalho de Deus. Então tem muita coisa boa e nós estamos desfrutando daquilo que foi feito por aqueles que nos antecederam, e nós precisamos então trabalhar para que outros que venham após nós, eles tenham também as bênçãos de Deus para desfrutar. Me lembrei, aqui agora, trabalhei numa determinada cidade, e ali nós decidimos fazer um lar de idoso. E compramos uma área muito grande para fazer aquele lar de idoso, e eu decidi plantar muitas frutas naquela área. Eu plantei manga, plantei jaca, plantei laranja, muitas plantas. E um dia, não tinha água encanada ali, eu pegava uns botijão, enchia de água, tinha uma caminhoneta, levava e ia molhar. E aí eu sempre chamava alguém para ir me ajudar. E um dia foi um obreiro, e eu estou molhando um pé de jaca, e ele olhou para mim: na Bahia, pastor, muda muito. Eu não sei se aqui também é assim, mas pastor, muda muito na Bahia. Tem pastor que às vezes todo ano muda, de 2 em 2 anos. E aí o obreiro olhou para mim e disse: pastor Valdomiro, o senhor plantando jaca? Ele disse: qual o caso, irmão? Disse: pastor, jaca só dá de 5 anos em diante. O senhor não vai comer dessa jaca, pastor. Eu olhei para ele assim e disse: rapaz, eu estou plantando aqui, eu plantei, não foi para mim comer, não. Eu plantei, não foi com a intenção de comer dessa jaca aqui, não. Agora, pode ser que Deus permita eu demorar aqui e eu vou comer da jaca. Mas se eu não comer, eu estou plantando para outros comerem. Porque se eu não plantar para outros comerem e todo mundo tomar essa decisão, ninguém nunca vai comer jaca. Resultado, eu trabalhei nesse campo quase 14 anos, estava mais ou menos com 3 anos lá, ainda comi muita jaca desse pé de jaca, chupei muita manga dos pés de manga que foi plantado lá. Então, o que nós precisamos é pedir sabedoria a Deus para a gente plantar muito, e outros venham desfrutar daquilo que nós plantamos. Não importa, o que importa é você estar plantando, é você estar fazendo. Olha, e alguém plantou para nós estamos desfrutando, e nós precisamos plantar para que outros desfrutem, se Jesus demorar a voltar. Então, continuando, ele diz: e habitais nelas, e comeis das vinhas e das oliveiras, ou dos olivais que não plantaste. É justamente isso aqui que a gente estava falando. Então, nós precisamos ganhar almas, nós precisamos fazer o melhor, nós precisamos lançar a rede para que o nome do Senhor seja glorificado e a igreja ela ocupe o espaço que é preciso ocupar para que muitas almas de todas as classes elas possam aceitar a Cristo como Salvador. E é preciso então buscar a sabedoria de Deus. Porque através da nossa sabedoria, por mais inteligente que você seja, por mais conhecimento que você tenha, se Deus não estiver no comando, você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, se Deus estiver no comando,
pode vir tempestades, pode vir exército contrário, pode vir o que vier. Você não vai perder seu sono. Você não vai perder a vontade de se alimentar. Porque você sabe que tem um Deus que está no comando, está com você. E Ele prometeu permanecer com você todos os dias até a consumação dos séculos. Se você ainda viver 10, 20, 30 anos, 40 anos, Ele vai estar com você, Ele está no comando, Ele vai lhe ajudar, você vai vencer, você não vai ser derrotado. Eu, às vezes, falo e me permitam falar que a vida de alguns irmãos que têm uma vida de luta mesmo na terra, é como se você fosse ver um filme de luta e que o artista, ele apanha que não é brincadeira. Eu acho que os irmãos aqui não assistem televisão não, né? Pastor, não levante a mão não, pelo amor de Deus. O artista apanha que não é brincadeira. Quem está assistindo o filme fica até chateado com o artista. Mas esse cara é mole demais, ele apanha demais, que negócio é esse? E aí, o que não é o artista, bate, sai, achando que venceu, que venceu. De repente o artista levanta, bate no ombro dele, bate no queixo, ele cai e vence. O crente que luta muito é assim também. Você está no chão, você está na terra. Não desanime não. Porque, inclusive, esta luta não é sua. Não é sua. Se você for lutar, você vai fracassar. Tem até um hino que a gente canta que diz o seguinte: eu tentei sozinho, mas quase me acabei. Então, quando você tenta sozinho, você vai agir, talvez pela sua emoção, pelo seu impulso, mas quando você dobra o joelho, coloca o rosto no chão, passa um dia ou dois jejuando. O Senhor disse que tem caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Então, quando você dobra o joelho, quando você vai para a oração, quando você vai para o jejum e conversa com Deus, aleluia, Ele se levanta e vai lhe socorrer e vai lhe dar uma grande vitória, porque Deus, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele está conosco, aleluia. Agora, é preciso, como já falamos e o tema, buscar sabedoria divina. Porque quem busca a sabedoria divina acha, e quem acha a sabedoria divina não fracassa, não perde batalha. Ele é sempre vencedor. Amém. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail, contribua@eadalp.org.br ou nosso celular, 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail
contribua@iadalp.org.br, celular 81988832755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.